noite a todos, irmãos. Em nome do Coral Jovem de Curitiba, nós queremos agradecer o convite de todos. Para nós é uma satisfação muito grande compartilhar esses momentos tão agradáveis com todos. Vou pedir também ao Coral Jovem da Vila Matilde que permaneça. Só que nós não vamos cantar sozinhos. Eu queria pedir a ajuda de toda a congregação. É uma melodia bem conhecida de todos. E peço a todos que se coloquem em pé e vamos louvar realmente o Deus de Israel, o que Ele significa para a nossa vida. Então peço que todos vamos louvar juntos essa melodia. O teor das conversas que aconteceram na sexta-feira que Jesus morreu tinha um teor muito pesado. Dos que assistiam aquela cena, ouviu-se a frase: salve-se, desça da cruz se és o Filho de Deus. Dos líderes religiosos ouviu-se: salvou a outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Dos soldados: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Das cenas do Calvário, parece que talvez essa seja a cena mais irritante de todas. Eu fico me perguntando que tipo de pessoa zomba de alguém que está perdendo a vida. Que tipo de pessoa faz piada,
faz brincadeira de alguém que está morrendo. As conversas que aconteceram naquele dia tinham um objetivo de machucar a saúde emocional do meu Jesus. Mas um dia antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele decidiu uma coisa. Ele escolheu resistir aos pregos, ele escolheu resistir aos ferimentos da coroa de espinho, a cruz, escolheu descer às profundezas do sofrimento apenas para não ir ao céu sem a sua presença. E é sobre isso que nós estamos falando essa semana. É sobre isso que nós vamos falar hoje, a Páscoa. A Páscoa não é sobre coelhinhos, ovos de chocolate. Eu tenho certeza que se a Páscoa fosse sobre chocolate, o meu Jesus não teria tido coragem de vir morrer. Mas o meu Jesus, ele veio morrer por minha causa, pela sua causa. Acima de tudo, a Páscoa é sobre morte. A Páscoa é sobre sangue. Mas a Páscoa é sobre perdão e libertação. E é impossível eu falar de perdão e libertação sem citar aqueles dois ladrões da cruz. Um Salvador, dois ladrões, dois sentimentos e duas frases. O primeiro ladrão olha para Jesus e fala: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." O segundo ladrão olha para aquela cena e tem a humildade de fazer um pedido. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Eu fico me perguntando, que tipo de pessoa, como pode ser aquelas duas pessoas verem a mesma cena, ouvirem as mesmas palavras, verem o mesmo Salvador e apenas uma sentir o toque transformador de Cristo, enquanto a outra encontra apenas o vazio da sua própria existência. O destino daqueles dois homens foram selados quando eles subiram o monte. O seu e o meu destino também são selados quando nós subimos o monte. Por que temos que subir ao monte? Por que você tem que subir ao monte? Por que eu tenho que subir ao monte? Porque quando eu subo ao monte, a primeira coisa que eu aprendo quando eu subo ao monte é o peso dos meus pecados. Quando eu tenho coragem de subir ao monte, eu sinto o peso dos meus pecados em minha vida. Muitos de nós subimos ao monte para buscar autoconfiança, para lidarmos com o pecado. Muitos de nós subimos o monte em busca de autoajuda, para lidarmos com as consequências do pecado em nossa vida. Eu gostaria de dizer para você que muitos de nós estamos subindo o monte de maneira errada. Existe um grupo mundial de combate ao alcoolismo chamado AA. Creio que todos vocês já ouviram. E no Alcoólicos Anônimos, eles seguem uma filosofia de 12 passos. E a principal filosofia me chamou a atenção porque tem tudo a ver com o que estamos falando hoje. A primeira filosofia para quem frequenta o AA é reconhecer que é um derrotado. Se você for viciado em álcool e for no AA em busca de autoajuda para tratar a sua deficiência, você não vai encontrar. A primeira coisa que você encontra lá é que você é derrotado. No livro 12 Passos dessa instituição, o autor comenta que existem pessoas que chegam lá e ficam indignadas, porque elas estão indo atrás de conselhos, de se sentirem melhores, como fazer para não beberem mais que as forças saírem de dentro de si.
e as pessoas que procuram Alcoólicos Anônimos, achando que tem possibilidades de vencer o álcool, tirando forças de dentro de si, eles ficam com raiva. Eu gostaria de traçar um paralelo. Quando nós subimos ao monte, nós também precisamos reconhecer que nós somos derrotados. Ninguém sobe ao monte com Cristo e chega lá em cima e usa as suas próprias forças. Meus irmãos, quando nós subimos o monte, quando nós subimos a montanha, quando eu fujo para o monte, a primeira coisa que eu aprendo é o peso dos meus pecados. Eu gostaria de perguntar para vocês, quanto pesa um pecado? Quanto pesa um pecado? Se houvesse alguma equação que transformasse pecados em quilos, quantos quilos vocês estariam carregando da última semana que se passou? Vamos supor que um pecado, ele pese 1 quilo. E se você cometesse, durante toda a sua vida, um pecado por mês, com 18 anos, você estaria carregando 216 quilos em pecado. Imagine andar com 216 quilos sem parar, o tempo todo. São mais de 4 sacos de cimento. Suposição. Se você pecasse uma vez por mês, e se o seu pecado tivesse 1 quilo, com 35 anos, você estaria carregando 420 quilos em pecado. Se você cometesse um pecado por mês, e se cada pecado pesasse 1 quilo. Se você fizesse um pecado por mês, e o seu pecado pesasse 1 quilo, com 70 anos, você estaria carregando 850 quilos em pecado. Quanto pesa o pecado? Nós só vamos aprender o quanto o pecado é pesado se nós tivermos coragem de fugir para o monte. Nós só vamos aprender o quanto o pecado é pesado se eu subir ao monte da cruz. De acordo com alguns estudiosos, uma cruz, ela pesava mais de 100 quilos. E a parte que o crucificado levava, que era aquela trave, onde as mãos eram ali atadas ou pregadas, pesava entre 10 e 30 quilos. Mas a cruz de Cristo, ela não era normal. Aos olhos das pessoas que estavam acompanhando, aquilo era mais um acontecimento. Porque a cor da cruz era normal. O tamanho da cruz era normal. O crucificado tinha aparência de normal. Mas o que aquelas pessoas não conseguiam enxergar era o peso da cruz. Enquanto caminhava rumo ao Calvário, Jesus estava levando o pecado de todos os habitantes da terra. Agora faça aquela conta que nós fizemos. 70 anos, 850 quilos em pecado. Imagine Jesus levando o pecado de todo mundo aqui de dentro da igreja. É muito pecado, hein? Mas vamos fazer outra suposição. Vamos imaginar que cada pecado pese 1 quilo e que em toda a sua vida uma pessoa peque apenas uma vez. Somente da nossa geração, Jesus estaria levando mais de 7 bilhões de quilos nas suas costas. Quanto pesa o pecado, eu te pergunto? Nós só vamos aprender a fazer a equação do peso do pecado quando nós subirmos à cruz e nos encontrarmos com Cristo. Por que fugir para o monte? Porque quando eu fujo para o monte, eu reconheço o peso dos meus pecados. Por que fugir para o monte? Porque Deus quer me encontrar no monte. Porque quando eu fujo para o monte, além de eu reconhecer o peso dos meus pecados, sabe o que acontece comigo? Eu sinto necessidade de perdão. Meus irmãos, existe algo sobre perdão que nós precisamos aprender aqui nesta noite. No livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, nos traz o seguinte verso: pois Deus está sempre agindo em vocês,
para obedecerem à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Eu pergunto, quando é que alguém necessita de perdão? Quando erra. Todos que erram precisam de perdão. E quando eu subo para o monte, é Deus que trabalha na minha vida o perdão. É Deus que coloca dentro do meu coração a vontade de sentir perdão. E o perdão só acontece na vida daquelas pessoas que sobem ao monte da cruz e reconhecem que estão no fundo do poço. A maior taxa de sucesso no Alcoólicos Anônimos são daquelas pessoas que reconhecem que não podem fazer nada com relação à bebida. Quando eu subo o monte, eu sinto necessidade de perdão. Por falar em perdão, há um tempo atrás eu assisti uma série de conferências que se intitulava Ateísmo Adventista. E em uma daquelas pregações, o orador trouxe o seguinte título: Sou adventista, mas não consigo perdoar. Talvez eu estou falando com alguém nesta noite que está passando por essa situação. Talvez esse tema se encaixe bem com a sua vida. Talvez esse tema traduz tudo o que você tem sentido durante os 2 últimos anos, quem sabe os últimos 15 anos. Porque quando o perdão humano acontece, quase sempre ele está vinculado com as seguintes frases: eu perdoo, mas o quê? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu posso até perdoar o fulano de tal, mas confiar nele, o dedinho. Eu posso até perdoar, mas emprestar dinheiro de novo, nem pensar. O perdão humano, ele funciona assim. Quase sempre que nós falamos em perdão humano, prestem atenção, para vocês verem se em algum momento essa frase não vai aparecer. É assim que funciona o perdão humano. Mas a palavra de Deus me diz que eu preciso perdoar quantas vezes? Ou seja, eu preciso perdoar sempre que for preciso. Mas agora vamos traçar um paralelo entre o perdão humano, que funciona daquele jeito, a pessoa diz que perdoa, mas não consegue esquecer, é assim que o perdão humano funciona. Mas como funciona o perdão de Deus? Alguma vez você já teve curiosidade de se perguntar, de perguntar como funciona o perdão divino? O perdão divino, a Bíblia me ensina que quando eu peço perdão, eu sou perdoado na hora. Que quando eu sou perdoado, Deus não joga o meu erro na minha cara. A Bíblia me ensina também que quando eu sou perdoado, Deus, Ele apaga os meus pecados. E a Bíblia afirma que quando recebo o perdão, Deus esquece os meus pecados. Vamos lá de maneira mais simples. Você subiu ao monte, sentiu o peso daquela mochila de pecados, aí você pede perdão a Deus, Deus te perdoa na hora, não joga na sua cara o erro que você já fez, apaga o seu pecado e dele não se lembra mais. Ficou bem claro? Vamos traduzir mais ainda. Você sobe a montanha, chega lá em cima e fala: Jesus, eu pequei. Jesus coloca no seu coração o desejo de perdão e naquele momento você já é perdoado. Aí na semana que vem você sobe o monte da cruz de novo e fala: Jesus, aconteceu um negócio essa semana aí e eu vacilei naquele ponto lá da semana passada que a gente tinha trocado ideia. Aí Jesus vai olhar para você e sabe o que Jesus vai falar? Meu filho, perdão pelo que mesmo? Eu me esqueci o que você fez na semana passada.
É assim que funciona o perdão de Deus. Mas aí, se você errar de novo, e se você tiver coragem de subir a montanha para ver o rosto de Jesus de novo para você, você vai subir, se você tiver coragem, vai chegar em Jesus de cabeça baixa, provavelmente, e vai falar: Jesus, como é que eu posso dizer, Jesus? Jesus, é o seguinte, vou abrir o jogo contigo. Lembra aquele pecado da semana passada? Jesus vai fazer uma cara de dúvida, vai olhar para você, talvez ele vai fechar a cara e vai falar bem assim: perdão pelo que mesmo, filho? Eu me esqueci o que você fez semana retrasada. Porque a Bíblia me afirma que quando Jesus me perdoa, Ele faz o quê? Esquece os meus pecados. Meus irmãos, por que muitas vezes nós remoemos tanto os nossos pecados? Por que nós estamos há 10, 15, 20 anos na igreja e os nossos pecados não saem da nossa vida? Porque eu ainda não subi o monte. Porque quando eu subo o monte, Jesus coloca em mim o desejo de sentir perdão. Quando eu subo o monte, Deus me perdoa. E é por isso que eu tenho que subir o monte. Porque quando eu subo o monte, a primeira ação de Cristo na minha vida é fazer eu reconhecer os meus pecados. E depois Ele me perdoa dos meus pecados. Por que precisamos subir o monte? Porque Deus quer nos encontrar no monte. Porque quando nós subimos no monte, nós vamos obter libertação. A sua liberdade custa para você uma escalada no monte. A liberdade custa para mim uma escalada no monte. Para sermos verdadeiramente livres, precisamos ter coragem de subir ao monte. E como aquele ladrão, olhar para Jesus e perguntarmos: Jesus, por favor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao perdoar aquele ladrão, Jesus fez ali na cruz, Jesus naquele momento realizou o maior milagre da crucificação. Meus irmãos, o maior milagre da crucificação não foi aquela escuridão. O maior milagre da cruz do Calvário não foi aqueles mais de 500 mortos que ressuscitaram andando na rua, não. O maior milagre de Cristo na cruz do Calvário não foi aquele terremoto. O maior milagre na cruz do Calvário foi ter libertado alguém dos seus pecados. Porque talvez não exista uma equação que transfira pecados em quilos. Mas só você que sofre por algum erro, só você sabe o peso do seu pecado. Eu não posso sentir o peso do seu erro. Você não pode sentir o peso do meu erro. Com aquela resposta, Jesus realizou o maior milagre da cruz. Talvez aquele homem, ele tenha visto Jesus pregando em algum lugar. Talvez não. Talvez aquele homem tenha visto Jesus amar os pobres. Talvez não. Talvez aquele homem tenha visto Jesus jantando com as prostitutas. Talvez aquele homem tenha visto Jesus andando junto com os ladrões de carteira. Talvez não. Talvez aquele homem conhecesse Jesus. Talvez não. Mas tudo que aquele homem estava falando, talvez era de coisas que ele tinha aprendido ali na cruz do Calvário mesmo. Mas o que me deixa mais intrigado nesse milagre, sabe o que é? É a rapidez da conversão daquele homem. Em menos de 5 horas, aquele homem já era um novo homem, ele já era convertido. E sabe o que me espanta mais ainda?
foi a rapidez de Jesus salvar aquela vida. Respondendo na lata, na hora, eu te garanto, estarás comigo no paraíso. Se eu fosse Jesus, talvez aquele homem não teria sido libertado naquela hora. Se você fosse Jesus, talvez aquele homem não teria sido libertado naquela hora. Se fôssemos Jesus, talvez precisaríamos reunir a comissão apostólica para analisar o candidato. Se fôssemos Jesus, talvez iríamos convidar o pastor Pedro para passar o princípio de fé com aquele homem. Jesus fez alguma pergunta doutrinária para aquele homem? Não. Jesus não fez nenhuma pergunta doutrinária para aquele homem. E eu tenho certeza que alguém sentado aí no banco deve estar se perguntando, mas irmão, é errado fazer alguma pergunta doutrinária? É errado reunir a comissão? Meus irmãos, eu sei que tem alguém se perguntando aí, será que é errado doutrinar alguém? Será que não é importante doutrinar alguém? Eu sei que tem alguém se perguntando isso. Eu vou dizer para você que sim, doutrinar é muito importante. Doutrinar é tão importante que quando Jesus salvou aquela mulher adúltera, o que Jesus falou para ela? Vá e não peques mais. A doutrina é importante. Ou seja, quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus falou assim: mulher, minha filha, eu não vou jogar na sua cara os erros que você já fez, mas eu tenho um pedido para te fazer. Por favor, suba ao monte. Porque enquanto você estiver subindo o monte, eu vou te ensinar as minhas doutrinas. Enquanto você estiver subindo a montanha, a minha igreja vai estar orando por você. Enquanto você estiver subindo a montanha, os irmãos vão estar te apoiando. Amigos, sabem por que Jesus não fez perguntas doutrinárias para aquele homem? Porque Jesus estava com ele na montanha. E Jesus tem certeza que quando nós subimos a montanha junto com Ele, é impossível a nossa vida não ser transformada. E Jesus sabia muito bem que era impossível alguém subir a montanha com Ele e continuar com os seus fardos. Por que fugir para o monte? Porque quando eu fujo para o monte, eu reconheço o peso dos meus pecados. Quando eu fujo para o monte, eu sinto necessidade de perdão. E quando eu fujo para o monte, eu obtenho libertação. Algumas pessoas de fora da igreja pensam que o monte é o clube dos certinhos. Algumas pessoas que estão fora da igreja pensam que o monte é o clube dos certinhos. Existem pessoas aqui dentro da igreja que pensam que estão no monte e que são o clube dos certinhos. O monte não é isso que você pensa. O monte é um hospital. O monte é um abrigo. O monte é um refúgio. O monte é o último lugar onde alguém deveria sentir orgulho porque devolve o dízimo. O monte é o último lugar onde alguém sente orgulho porque guarda o sábado. Sabem por quê? Porque no monte todo mundo é pecador assumido. O monte é o lugar daqueles que estão em processo de libertação.
eu dou glória a Deus, porque o monte é um lugar de pecadores. Porque eu sei que se o monte não fosse um lugar de pecadores, aonde que eu poderia ir? O monte é o lugar de pecadores, mas o monte também é o lugar daquele que pode me libertar. É o lugar daquele que pode te libertar. Mas para isso nós precisamos fugir para o monte. Ninguém viu o com só eu me sentia. E o vazio que eu tentava esconder, mesmo que eu fingisse estar de bem com a vida, eu estava encobrindo meu chorar. Foi então que alguém falou-me de sua graça e do amor que demonstrou sobre a cruz. Lá morreu pra pagar o meu resgate e das garras do pecado me livrar. Seu amor vem viver. Seu sim, eu sei, muitas vezes eu tropeço quando me afasto de sua direção, mas eu sei que é mais forte que minhas falhas. Seus ouvidos ouvem minha oração. Encontro paz e segurança. É o amigo mais chegado que o irmão. Não temerei os desafios do futuro, pois a Deus eu confiei a direção.
já sabemos como é maravilhoso subir a montanha, como é maravilhoso fugir para o monte da cruz, Deus está querendo fazer um convite para você. Venha me encontrar no monte. Quando as coisas estiverem ruins na sua vida, foge para o monte. Quando as coisas estiverem tão boas, foge para o monte. Quando o pecar for tão gostoso, que você não sente vontade de deixar, foge para o monte. Quando o erro for tão forte na sua vida e você não saber para onde ir, foge para o monte. Quando você reconhecer que você é um derrotado e que com as suas próprias forças você nunca vai conseguir obedecer, foge para o monte. E em cima do monte você vai ter alívio. Em cima do monte você vai ter perdão. E em cima do monte você vai ter libertação dos seus pecados. Eu gostaria de convidar neste momento a todos aqueles que desejam subir ao monte para dobrar os nossos joelhos. Vamos dobrar os nossos joelhos e declararmos para Deus que queremos fugir para o monte.